E aí, meus queridos, minhas queridas, tia Flávia na área, maravilhoso mundo do direito administrativo, matéria importantíssima, não é? Então, bora lá, nosso primeiro tema de hoje, responsabilidade, porque são dois, né? Vamos começar com responsabilidade civil do Estado. Primeiro tema, responsabilidade civil do Estado. Vamos lembrar aqui, como é que eu faço para processar o Estado quando eu acho que o Estado me trouxe algum prejuízo? Como é que eu faço para botar o Estado no pau, não é? No fundo é isso. Como que eu faço para processar o Estado? Porque eu acredito que o Estado me trouxe algum prejuízo, não é isso? Responsabilidade civil por quê? Porque eu quero dinheiro, Flávia. Eu quero responsabilizar o Estado civilmente porque eu quero dinheiro. Na verdade, o nome certo do tema é responsabilidade civil extracontratual do Estado. Esse é o nome correto do tema, vamos dizer assim, tá? Porque é civil porque eu quero dinheiro e é extracontratual porque não decorre de um contrato. Tá fácil, né? Responsabilidade civil extracontratual do Estado. Mas a gente dá uma resumida e chama de responsabilidade. Na verdade, a gente dá uma resumidona e chama de responsabilidade do Estado, né? A gente dá uma resumida e chama de responsabilidade do Estado. Antes da gente entrar naquelas teorias, objetiva, subjetiva, risco administrativo, aquela história toda, eu queria fazer duas observações. Duas observações sobre o tema que eu acredito que são bastante importantes. Bastante importantes. Primeira observação. O Estado responde por atos ilícitos, por atos ilegais. Claro, Flávia, quando ele pratica um ato ilegal, ele responde. Mas veja, o Estado também responde por atos lícitos, por atos legais. Essa é uma pegadinha. O Estado responde tanto por atos ilícitos, atos ilegais, quanto por atos lícitos, atos legais. Por exemplo, o Estado está fazendo uma estação de metrô. O Estado está fazendo uma estação de metrô. Tem um cara lá na britadeira. Pumba. Racha a parede da casa de uma mulher vizinha à obra. Racha a parede da casa da mulher vizinha à obra. Fazer metrô é ilegal? Claro que não, Flávia, claro que não. Mas a mulher não pode morrer com aquela parede rachada, concorda? Não dá para aquela mulher morrer com a parede rachada. Então, embora o Estado estivesse fazendo algo legal, algo lícito, mesmo assim ele vai responder. Ok? Pegadinha. O Estado responde por atos lícitos e ilícitos. Outra observação importante, ó. Na verdade, quem atua em nome do Estado são pessoas, são os agentes, não é isso? São os agentes que atuam em nome do Estado. Tem até uma teoria sobre esse assunto, a teoria do órgão, Essa tal de teoria do órgão, ela diz o seguinte, né? Os atos das pessoas, dos agentes públicos, devem ser imputados ao órgão, à entidade a que ele pertence. É isso que diz a tal teoria do órgão. Os atos de um agente devem ser imputados ao órgão, à entidade a que ele pertence. Então, na verdade, quem pratica os atos ou quem atua em nome do Estado são pessoas. Muito bom. Para que o Estado possa ser responsabilizado, esta pessoa que atuou em nome do Estado, esse agente, precisa ter atuado no exercício de uma função pública. Ele precisa ter atuado como agente que ele é. Como assim, Flávio? Não entendi. Dá um exemplo. Vou dar um exemplo, que eu gosto bastante, e que é um exemplo, na verdade, que caiu numa prova. Já caiu esse assunto numa prova. Olha como é que caiu, ó. Norberto, lembra até do nome do cara da prova. Norberto é um policial. É um agente público? É um agente público. Norberto é um policial. Norberto está no seu dia de folga, na frente da sua casa, lavando o carro.
Estava sem camisa. Nossa, Flávio, precisava dizer que ele estava sem camisa? Sim, porque se ele estava sem camisa, significa que ele não estava fardado. Não é isso? Então estava no dia de folga, na frente da casa, lavando o carro, tal. Não estava de fardado, estava sem camisa. Passa uma pessoa, eles brigam. Norberto entra na casa dele, pega uma arma que era do avô dele, então nem era da corporação a arma. Uma arma do avô dele e mata o cara. Aí a família do morto vai pedir indenização para o Estado, já que o Norberto é um policial. Não, Flávia, não vai dar certo isso. Não vai conseguir essa indenização. Por quê? O Norberto é um policial? É um agente? É. Mas não agiu no exercício de uma função pública. Não agiu como agente que ele é. Ok? Para que o Estado seja responsabilizado, aquela pessoa que agiu em nome, tem que ter agido no exercício de uma função pública, como um agente público que ele é. Não foi o caso do Norberto. Tronques? Beleza. Então agora vamos lembrar daquela história de objetiva, subjetiva, responsabilidade. É objetiva, é subjetiva? Como é que funciona essa história aqui no nosso Brasil varonil? Bom, nós temos um posicionamento mais tradicional, que diz assim: no Brasil, o Estado responde na modalidade objetiva. Ponto. O Estado responde na modalidade objetiva. A modalidade objetiva, a responsabilidade objetiva, é aquela em que você, quando vai processar o Estado, você precisa comprovar uma ação estatal, precisa comprovar o dano e o nexo. Você não precisa comprovar a culpa ou o dolo de uma pessoa. Então, esta é a responsabilidade objetiva. Você, ao processar alguém, ao Estado, na verdade, né? Você, ao processar o Estado, você não precisa comprovar a culpa ou o dolo de uma pessoa. Não. Você só comprova a ação, o dano e o nexo. Então, por exemplo, no exemplo lá da nossa casa da mulher, né? Da casa da parede rachada. Você, a mulher, no caso, ela precisa comprovar a ação. O Estado estava fazendo uma estação de metrô. O dano, a parede da minha casa rachou. O nexo, a parede da minha casa só rachou porque tinha um cara na britadeira. Ela não rachou porque quis, né? Ela só rachou, a parede da casa só rachou porque tinha um cara na britadeira. Beleza, tranquilo. Esta é a posição da doutrina mais tradicional, não é? Com base no artigo 37, parágrafo 6º, eles gostam muito de citar esse artigo 37, parágrafo 6º, sem problema nenhum. Acontece que tem um outro posicionamento, este mais moderno, que diz assim: quando o Estado causa prejuízos em razão de uma ação estatal, ele fez alguma coisa, e o que ele fez trouxe prejuízo para alguém, a responsabilidade é objetiva. Ok, não preciso comprovar a culpa ou o dolo de ninguém. Então, se o Estado fez alguma coisa, e isto que ele fez, como o caso da mulher da parede rachada, trouxe prejuízo para alguém, a doida, trouxe prejuízo para alguém, então a responsabilidade do tipo objetiva. Mas, se o prejuízo foi em razão de uma omissão estatal, uma omissão, o Estado não fez o que deveria ter feito, ou fez mal feito, ou fez atrasado, aí a responsabilidade é do tipo subjetiva. Mas veja, é uma responsabilidade subjetiva em que eu não preciso comprovar a culpa ou o dolo de alguém, de uma pessoa. Não é isso. Não é a culpa ou o dolo de alguém, de uma pessoa. Na verdade, é preciso comprovar a chamada culpa administrativa. A culpa da administração.
É a culpa administrativa, ou, como alguns franceses costumam falar, né? A falta do serviço. Então, é a culpa administrativa ou a falta do serviço também. Neste caso, eu não preciso comprovar a culpa ou o dolo de alguém, de uma pessoa. Não, não é isso. É a chamada culpa administrativa, ou seja, a culpa da administração. A administração tinha que fazer e não fez. Ou até fez, mas fez mal feito. Ou fez atrasado. Por exemplo, ó, tem lá uma árvore em determinado bairro, árvore bastante velha, doente. Aí a associação dos moradores já mandou vários ofícios para o município, para a prefeitura, dizendo que a prefeitura, que aqui tem que cortar a árvore e tal, que está dando problema e tal. Ah, o município não deu a mínima bola. Aí uma pessoa resolve estacionar, não está sabendo do que está acontecendo, estaciona ali, abaixo da árvore e tal, dia de sol, não está chovendo, não tem problema nenhum. Mas justo naquele dia a árvore resolve cair em cima do carro da pessoa. Aí a pessoa quer receber uma indenização por aquilo. Ela vai processar o município e vai dizer, município, você tinha a obrigação de cortar a árvore. Então, é a chamada culpa administrativa. Ok? Muito bom. Aí, tem uma galera que vai mais adiante e diz assim, mas quando o Estado assume a guarda de pessoas ou coisas perigosas, quando o Estado assume a guarda de pessoas ou coisas perigosas, não importa se o prejuízo foi causado por uma ação ou uma omissão, não me interessa. A responsabilidade é sempre do tipo objetiva. Quando o Estado assume a guarda de pessoas ou coisas perigosas, quando o Estado assume a guarda de pessoas ou coisas perigosas, não importa se o prejuízo foi causado por uma ação ou uma omissão. A responsabilidade é do tipo objetiva. O exemplo clássico aqui, é briga de preço. Briga de preço. Os presos brigam, tal, um mata o outro, aí a família do morto quer pedir indenização para o Estado. Houve uma omissão do Estado. Permitiu que eles brigassem. Permitiu que eles brigassem. Mas, embora tenha sido uma omissão estatal, a responsabilidade é do tipo objetiva. A família do morto não precisa comprovar culpa ou dolo de nada ou de ninguém. Ok? Ou estudante de escola pública, um furor do outro. Beleza, responsabilidade do Estado, no caso objetiva. Por quê? Porque o Estado assumiu a guarda daquelas pessoas. Ou a explosão de armamento de quartel. Não importa, não importa, foi omissão, não interessa. Alguém foi prejudicado com isso? Responsabilidade objetiva, porque o Estado assumiu a guarda daquelas coisas perigosas. Ok? Flávia, qual desses dois posicionamentos é o mais moderno mesmo? O segundo, que fala de ação, de omissão, guarda de pessoas. O segundo é o mais adequado, é o mais moderno. O que não impede o examinador de te perguntar assim, curto e grosso, responsabilidade civil do Estado no Brasil? E aí, nas alternativas, você encontra apenas uma alternativa falando em responsabilidade objetiva. Você não encontra uma alternativa falando que na ação é objetiva, na omissão é subjetiva. Não, você só encontra lá uma... Tudo bem, está certo também. É um posicionamento minoritário, mas está certo também, ok? Mas o segundo é mais moderno. O segundo é mais moderno. O segundo é mais moderno, é o mais adequado. Tranquilo? Pergunta que não quer calar. Se você pretende processar o Estado, se você quer processar o Estado, e você pode escolher, faz de conta que você pode escolher, tá? Faz de conta. Você escolheria processá-lo na modalidade objetiva ou na subjetiva? Flávia, é lógico que eu escolho processá-lo na modalidade, se eu puder escolher, né? Objetiva. Porque na objetiva eu não preciso comprovar culpa ou dolo de ninguém, não é isso?
Estou dizendo isso porque já vi uma questão, faz muito tempo, isso caiu. O examinador perguntava a preferência. Era uma questão, falava sobre, não lembro exatamente qual que era o fato, tal, mas dizia no final que a pessoa poderia escolher, se ela pudesse escolher. Bom, se eu pudesse escolher, responsabilidade objetiva. A pergunta não era qual a teoria aplicada no Brasil, não. Era se você pudesse escolher. E eu estou falando isso porque a boa leitura, o enunciado, vamos dizer, uma boa leitura do enunciado, é meia questão resolvida, não é? Então, porque muita gente acaba errando, porque não lê que é, na verdade, uma escolha, não é a teoria aplicada no Brasil. Ok? Muito bom. Agora vamos lembrar daquela outra história do risco, das teorias do risco. Como assim, Flávia, teorias do risco? Agora nós vamos falar sobre defesa do Estado. Sobre defesa do Estado. O Estado está sendo acusado pela mulher da casa da parede rachada, ou pelo dono do carro que a árvore caiu em cima, não sei. O Estado está sendo acusado. Tem como ele se defender? Tem como o Estado se defender? Depende, Flávia, depende. Se estivermos em um país, não estou falando do Brasil ainda, mas se estivermos em um país que adota a teoria do risco administrativo, se estivermos em um país que adota a teoria do risco administrativo, significa que neste país são admitidas excludentes de responsabilidade. Ou seja, o Estado tem como se eximir da responsabilidade, tem como excluir a sua responsabilidade. Ele vai se defender e vai alegar uma destas excludentes de responsabilidade. Quais seriam essas excludentes? Culpa exclusiva da vítima. Ou, caso fortuito, força maior. Ou ainda, culpa de terceiros. Culpa de terceiros. Estas seriam as excludentes de responsabilidade que o Estado poderia alegar para se eximir da responsabilidade, para cair fora da situação, para se eximir da responsabilidade. Beleza, tranquilo. Vamos dar exemplo, Flávia? Vamos dar exemplo? Camarada, infelizmente, ele quer se matar. O cara quer se matar. Vai lá para a estação de metrô. A estação de metrô está completamente limpa, né, é bem iluminada, sinalizada, bem sinalizada, não está cheio. O trem está vindo numa velocidade normal, está tudo direitinho. Mas o cara quer se matar. Aí ele se joga na frente do trem e morre. Aí a família vai pedir indenização, ou a família quer pedir indenização. O Estado, se estivermos em um país que adota a teoria do risco administrativo, o Estado vai dizer não, vem não. Culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima. E ponto. Exclui a sua responsabilidade. Flávia, estava pensando aqui, mas e se for uma situação de culpa concorrente, como já caiu? Parte da culpa é do Estado, parte da culpa é da pessoa mesmo. Se for uma situação de culpa concorrente, e aí, exclui a responsabilidade do Estado? Na culpa concorrente, o que acontece é uma diminuição do valor da indenização, uma diminuição do quantum, né? Do valor da indenização, ok? Caiu uma vez na prova, era um caso, uma mulher que queria atravessar um terreno, o terreno estava em construção, tinha lá uma obra, muitos avisos dizendo para não passar, porque era perigoso, mas a mulher quis passar. Aí acontece um acidente, cai um tijolo na cabeça dela, um negócio assim. Culpa concorrente. O que ela tinha que ir lá, né? Passar no terreno?
Um outro exemplo que eu costumo citar de culpa concorrente, esse eu que criei, porque eu acho que tem a ver. Não sei se vocês lembram daqueles surfistas de trem. Não sei se acontece ainda, mas nós tínhamos reportagens sobre isso. Os rapazes que iam para os trens do subúrbio, né? E aí iam em cima do trem. Iam lá surfando no trem. Aí, volta e meia, acontecia uma tragédia, né? Caía, morria, aquela história toda. Eu acho que isso seria um caso de culpa concorrente. O Estado não deveria deixá-los lá em cima, mas também o que foram fazer lá em cima, não é? Então, eu acho que talvez aí fosse um exemplo de culpa concorrente, tá? Mas culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade. Lembra que o exemplo que eu dei da árvore que caiu em cima do carro da pessoa, eu falei, estava um dia de sol, não estava chovendo, não estava ventando. Por quê? Por que eu falei isso? Para o Estado não alegar força maior. A árvore caiu porque estava um vento absurdo. Não estava acontecendo nada. Né? Para que o Estado não possa alegar alguma dessas excludentes de responsabilidade. Ok? Então, isso se estivermos em um país que adota a teoria do risco administrativo. Significa que neste país são admitidas as excludentes de responsabilidade. Muito bom. Mas se estivermos em um país que adota a teoria do risco integral, se estivermos em um país que adota a teoria do risco integral, aí deu ruim para o Estado. Deu ruim para o Estado. Porque vai ser muito difícil ele se defender. Porque no risco integral não são admitidas excludentes de responsabilidade. No risco integral não são admitidas excludentes de responsabilidade. Não há nada que o Estado possa alegar para se eximir desta responsabilidade. É como se o Estado se tornasse, isso já caiu também, um garantidor universal. Como se o Estado se tornasse um garantidor universal. Costas largas, garante tudo. Então aí nós teríamos o risco integral. O Estado garante tudo, porque não são admitidas excludentes de responsabilidade. Camarada vem na contramão, bêbado, passa o farol vermelho, bate no carro do município e pede indenização para o município. Tá? Risco integral. Beleza. Pergunta que não quer calar. Qual das duas teorias é a adotada no Brasil? Qual das duas? Risco administrativo ou integral? Administrativo, Flávia. No Brasil adotamos o risco administrativo. No entanto, alguns autores defendem que no caso de dano ao meio ambiente e atividade nuclear, o risco seria integral. Então, no Brasil adotamos o risco administrativo. Ótimo. No entanto, alguns autores defendem que no caso de danos causados ao meio ambiente e também atividade nuclear, o risco seria integral. Danos ao meio ambiente, atividade nuclear. Exemplo, nós temos as usinas de Angra, não é isso? As usinas de Angra. Não sei bem como é que funciona isso. Eu sei que lá tem atividade nuclear, sei lá como é que funciona essa história, tá? Mas faz de conta que aconteceu um terremoto, e aí começou a vazar radiação da usina e tal. Bom, terremoto, força maior, tal, né? Essa radiação aí trouxe problemas de saúde para as pessoas querem processar o Estado, tal. E aí o Estado poderia alegar, teoricamente, que não foi culpa dele, que não tem nada a ver com a história, força maior, foi um terremoto. Não vai colar. Porque como é atividade nuclear, risco integral. Não são admitidas excludentes de responsabilidade, o Estado não vai poder alegar que o terremoto, a força maior, né, que aconteceu e se eximir da responsabilidade. Ok? Danos ao meio ambiente e atividade nuclear, alguns autores defendem o risco integral. Pergunta que não quer calar de novo. Se você pudesse escolher, não estou dizendo qual a teoria usada no Brasil, mas se você pudesse escolher, você quer processar o Estado, você acha que deveriam adotar o risco administrativo ou o risco integral? Se você quer... Bom, se eu quero processar, Flávia, eu prefiro o risco integral.
Porque no risco integral não são admitidas as excludentes de responsabilidade. Ok? Mas a teoria adotada no Brasil, o risco administrativo, às vezes o examinador, ele mistura estas teorias e faz questões assim, sem lógica, tá? Porque teoria do risco, ou as teorias do risco, estão relacionadas com a defesa do Estado. Então ele diz que no Brasil é adotada a responsabilidade objetiva, porque adotamos o risco integral. Tem nada a ver uma coisa com outra. Tem nada a ver. Ele mistura estas duas situações, essas duas espécies, vamos dizer, de teorias. Ok? Objetiva, subjetiva, risco administrativo e risco integral. Tronques? Muito bom. Fácil, Flávia, fácil, fácil. Outra coisa que a gente tem que lembrar, dentro do tema responsabilidade civil, é o seguinte: o Estado indenizou a mulher da casa da parede rachada, indenizou, o dono do carro lá que caiu em cima da árvore, beleza. Agora o Estado, ele quer se voltar contra o seu agente. Ele quer se voltar contra o seu agente. Contra o cara que estava na britadeira, por exemplo. Então, estamos falando de responsabilidade do agente. O Estado, ele quer se voltar contra o seu agente. O cara que estava lá na britadeira. Primeiro, ele pode fazer isso? O Estado pode processar o agente? Claro que pode, Flávia. Ele vai mover, o Estado, uma ação regressiva. Ele vai mover uma ação regressiva. Ele vai dizer, ó, eu indenizei a casa da mulher da parede rachada lá, né? Indenizei a mulher da casa da parede rachada. Agora eu quero processar o agente. O cara que estava na britadeira. Muito bom. Pode. Só que agora a responsabilidade do agente é do tipo subjetiva. Agora, a responsabilidade do agente é do tipo subjetiva. Ou seja, o Estado vai precisar comprovar que aquele agente, aquela pessoa, agiu com culpa ou dolo. Agora estamos falando de responsabilidade de uma pessoa. Agora, a responsabilidade de uma pessoa, do agente. Responsabilidade subjetiva. O Estado vai precisar comprovar que aquele cara da britadeira, ele agiu com imprudência, com imperícia, ou foi dolo mesmo, ele estava mais era querendo rachar a parede da casa da mulher mesmo. Ele estava mais era querendo rachar a parede da casa da mulher. Tranquilo? Muito bom. Responsabilidade do agente. Outro assunto que a gente não pode esquecer dentro de responsabilidade é a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Então, responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Por exemplo, uma concessionária que presta serviço público. A concessionária tem lá uma concessão, não é isso? Então foi feita uma licitação, aí o poder concedente celebrou um contrato de concessão com uma empresa privada, uma empresa particular, então uma pessoa jurídica de direito privado, e essa empresa, ela vai prestar um serviço público por um determinado tempo, o tempo do contrato. Então, por exemplo, ela vai prestar o serviço de transporte coletivo através dos ônibus, num determinado município. Então, uma empresa privada, uma empresa particular, ela vai prestar esse serviço de transporte coletivo, é uma pessoa jurídica de direito privado, beleza, show de bola. Tá. O artigo 37, parágrafo 6º da gloriosa Constituição, ele fala assim, vamos lá pegar, Constituição, deixa eu te abrir aqui, 37, parágrafo 6º. Espera aí que eu estou abrindo aqui.
37, parágrafo 6º, diz o quê, Flávia? Diz assim: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos. Veja que esse artigo 37, parágrafo 6º, está dando o mesmo às pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviço público. Nosso exemplo aqui, a concessionária de ônibus lá, né? Estas pessoas responderão pelos danos que seus agentes nesta qualidade causarem a terceiros. Aí o finalzinho a gente acabou de ver, ação regressiva. Assegurado o direito de regresso contra o responsável, a pessoa, nos casos de dolo ou culpa. Tá, mas o que eu queria dizer é o seguinte, ó. Estas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, elas respondem como as pessoas jurídicas de direito público. Ok? E aí nós temos, primeiro posicionamento, a responsabilidade é objetiva, ponto. Segundo posicionamento, se for ação objetiva, a mesma ladainha que nós já vimos. Queria chamar a atenção de vocês, porque se caísse na minha prova, assim, por exemplo, a responsabilidade de uma concessionária prestadora de serviço público, e eu poderia responder o segundo posicionamento, que é mais, vamos dizer, mais adequado, tal, mas eu poderia responder que a responsabilidade desta concessionária é do tipo objetiva, ponto. Pode, porque esse artigo 37, parágrafo 6º, equiparou as pessoas jurídicas de direito público com as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, nesse assunto de responsabilidade. Tá bom. Aí, algum tempo atrás, veio uma decisão do STF que surpreendeu muita gente. O STF, algum tempo atrás, disse assim: responsabilidade dessas concessionárias prestadoras de serviço público depende. Depende do que, STF? Depende. Se a pessoa que sofreu o prejuízo, ela é um usuário do serviço, a responsabilidade é objetiva. Mas se quem sofreu o prejuízo for uma pessoa que não é usuário, a responsabilidade seria subjetiva. O STF, nessa decisão surpreendente, separou e disse assim, ó, pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, as concessionárias, essa empresa de ônibus, tá? Se quem sofreu o prejuízo for um usuário do serviço, responsabilidade objetiva. Se for um não usuário, responsabilidade subjetiva. Foi um que é isso? Por que o STF proferiu esse tipo de decisão? Porque chegou até o STF, não sei como conseguiram levar até lá, que não é fácil, né? Chegou até o STF um caso de uma pessoa que bateu na traseira de um ônibus. E essa pessoa processou a empresa de ônibus e disse, não, é uma prestadora de serviço público, responsabilidade objetiva. Só que aí o STF falou assim, não, você não é usuário do ônibus, do serviço, então para você a responsabilidade é subjetiva. Seria objetiva se por um acaso, sei lá, o ônibus trouxesse algum prejuízo, a pessoa entrou no ônibus, aí o ônibus arrancou, não esperou a pessoa sentar, a pessoa foi arrastada, aquelas tragédias, tudo, aí era objetivo, mas seu caso não. Você bateu na traseira do ônibus, você não é usuário, subjetivo. Foi um pandemônio essa decisão. E durante um tempo, não foi um tempo muito longo, mas durante um tempo, estava em vigor este posicionamento do STF. E durante esse tempo em que este posicionamento estava em vigor, nós tivemos provas. Provas que davam como correta essa alternativa. Objetiva para usuário, subjetiva para não usuário. Só que esse posicionamento também caiu. STF voltou atrás. E acabou com essa história de usuário, não usuário, objetivo. Não, acabou. Então o STF voltou atrás. E, atualmente, a responsabilidade destas pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, ela não tem essa diferença entre usuários e não usuários. Eu estou alertando, Flávio, mas você já não vale mais aquela história de usuário e não usuário, por que você está falando isso? Estou falando isso porque você deve estar fazendo questões de provas anteriores. É uma forma muito eficiente de estudo, não é? Através das questões de provas anteriores. E aí você vai ver uma questão que tem lá, uma questão sobre esse assunto, e que separa objetivo, subjetivo, usuário, não usuário, e esquece, tá?
Esse posicionamento ultrapassado, não tem mais essa distinção usuário, não usuário. Tranquilo? Muito bom. Outra coisinha sobre responsabilidade civil do Estado. Tem uma lei, é a Lei 9494 de 97. Lei 9494 de 97. Esta lei, no seu artigo 1º-C, então, Lei 9494 de 97, artigo 1º-C, 9494 de 97, 1º-C, diz assim, ó, prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Tá? Então, artigo 1º-C, Lei 9494 de 97, prescreverá em 5 anos o direito de obter indenização dos danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Tranquilo? Muito bom, muito bom. Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Posso responsabilizar o Estado por atos jurisdicionais? Juiz tomou uma decisão, eu não concordei com a decisão e quero processar o Estado, não é o juiz, eu quero processar o Estado porque o juiz tomou uma decisão que eu acho que me prejudicou. Então, posso responsabilizar o Estado por atos jurisdicionais? Posso responsabilizar o Estado por atos jurisdicionais? Eu acho que o Estado me trouxe algum prejuízo em razão de uma decisão tomada por um juiz. E agora eu quero processar o Estado. Pode? Em regra, não. Em regra, não. Flávia, você está falando em regra porque tem exceção, né? Tem. Estou aqui, ó, procurando aqui o texto, exatamente o texto da exceção. É o artigo 5º, inciso 75, artigo 5º, inciso 75 da Constituição. A exceção, artigo 5º, inciso 75 da Constituição, que diz assim, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Então, em regra, eu não posso processar o Estado em razão de um ato jurisdicional que eu acredito que me trouxe prejuízo. Juiz proferiu uma decisão, não gostei e tal, me trouxe, quero processar. Em regra, não pode. Exceção, artigo 5º, inciso 75 da Constituição. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ok? Beleza. Outra pergunta que não quer calar. Outra pergunta que não quer calar. O Estado pode ser responsabilizado por atos legislativos? Tem aí uma lei, publicaram uma lei, e eu acho que esta lei me trouxe algum prejuízo. Posso processar o Estado por causa disso? Então, eu tenho uma lei que eu acredito que me trouxe prejuízo, eu quero processar o Estado. Posso processar o Estado? Em regra, também não. Em regra, eu não posso processar o Estado por uma lei que me trouxe prejuízo, por atos legislativos. Doutrina fala em 2 exceções, 2 situações em que eu poderia processar o Estado. Primeira, lei declarada inconstitucional pelo STF. Então, se eu tenho uma lei declarada, não é aquela declaração de inconstitucionalidade incidental, né, que acho que é isso que falam, quando eu tenho ali no processo uma posição, tal, não, não. É aquela declaração de inconstitucionalidade do STF, tá? Neste caso, alguns autores, também não é todo mundo, defendem que seria possível responsabilizar o Estado.
E a segunda situação de exceção é no caso de uma lei de efeitos concretos. Como assim, Flávia, lei de efeitos concretos? A lei, a gente estuda lá no primeiro ano da faculdade, ela tem algumas características, né? Então, a abstração, a impessoalidade, a generalidade, são características das leis, não é isso? Lei é para todo mundo, lei é impessoal, lei é abstrata, ela vai ser utilizada, a lei tem aplicação em todas as situações, ela é de efeitos abstratos. Então, assim, ó, matar alguém. Todas as vezes que alguém matar alguém, nós vamos aplicar aquele artigo do Código Penal, características da lei. Abstração, generalidade, impessoalidade. Ótimo. Às vezes eu tenho lei de efeitos concretos. Como assim? Uma lei que não vai atingir todo mundo, não é uma lei abstrata, não. É lei? É, porque veio do legislativo. É lei porque veio do legislativo. Mas é uma lei de efeitos concretos. Então, por exemplo, eu tenho lá uma fazenda, aí baixam lá uma lei, dizendo que parte da minha fazenda agora é um parque florestal. Veja, não houve uma desapropriação da minha fazenda para tornarem esse pedaço da terra um parque florestal. Não foi isso que fizeram, não. Na verdade, eles simplesmente baixaram uma lei dizendo que aquela parte da minha fazenda agora é um parque florestal. Isto seria um exemplo de lei de efeitos concretos. Por quê, Flávia? É uma lei? É. Veio do legislativo. Mas não é uma lei de efeitos abstratos. Não. Não é para todo mundo. Não, o negócio foi comigo só. Negócio foi comigo. Neste caso, seria possível responsabilizar o Estado. Então, em regra, eu não consigo responsabilizar o Estado por atos legislativos que causem prejuízos a alguém. No entanto, são citadas duas exceções. Lei declarada inconstitucional pelo STF, lei de efeitos concretos. Ok? Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, importantão aqui de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, quando cai nas provas, não costuma cair uma questão muito complicada, não. Não costuma cair, não costumamos ter questões muito complicadas. Mas, e é um tema, né? E é um tema que o examinador gosta bastante, ok? Acho que é isso aí. São os principais tópicos relacionados com responsabilidade civil do Estado. Passa a régua nesse assunto. Vamos falar agora de um novo e palpitante tema, muito importante, cai bastante nas provas, que é improbidade administrativa. Então, nosso próximo tema, improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Volta e meia temos questões sobre improbidade administrativa. Questões que não costumam ser difíceis, não. Questões que não costumam ser aquelas questões cabulosas, né? Não costumam. A lei, nós já vamos falar sobre essa lei de improbidade, é uma lei curtinha, e as questões costumam ser tranquilas dentro desse assunto. Nós vamos começar, eu vou começar, tentando ver com vocês um conceito. Um conceito. Nossa, Flávia, mas por que um conceito? Na prova pode cair o que é improbidade? Acho difícil, né? Acho difícil perguntarem o que é improbidade. Isso eu acho difícil. Mas eu vou usar o conceito, porque através deste conceito é que eu vou traçar aí, vamos dizer, os principais aspectos, as principais características do tema improbidade administrativa. Eu não acredito que vá cair o conceito, não. Mas com base nesse conceito, a gente já vai dar uma introduzida no assunto, tá? E entender um pouquinho do que se trata, o que seria essa improbidade administrativa. Mas vamos fazer isso na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente continua e falando de improbidade administrativa, tá? Até daqui a pouco.